Bom sábado para vocês. Espero que vocês tenham um dia feliz. Bom, eu gosto, do frio. Vocês devem desconfiar disso, já que eu estou sempre suando a bicas. Então, o frio me faz bem. Quando eu fui pastor no interior do estado de São Paulo, uma família viveu um drama assim, que, na minha opinião, foi um dos piores que alguém pode viver. O casal saiu para uma reunião, um encontro, uma viagem, eu não me lembro bem, faz bastante tempo, e eles deixaram as duas meninas, acho que eram gêmeas, na casa de tios. E não demorou muito, chegou a notícia de que eles haviam se acidentado. O carro entrou embaixo de um caminhão, explodiu, não sobrou nada do casal nem para enterrar. Você consegue calcular o terror que é isso? E a pergunta das meninas era: e agora quem vai cuidar da gente? Aquilo me impressionou de uma forma, porque, de certo modo, eu acho que a gente, enquanto a gente vive nesse mundo, em algum momento você se pergunta a mesma coisa. Será que dá para apostar a vida em algo ou em alguém que vá cuidar de mim? Enquanto a gente é criança, essa perspectiva está nos nossos pais, Mas quando a gente cresce e tem que viver a vida por si mesmo ou por si mesma, a gente começa a se perguntar, principalmente quando as coisas não vão bem: será que dá para apostar em algo ou em alguém? Alguém vai cuidar de mim? Alguém se importa comigo? Se você que está em casa, ou mesmo se alguém aqui, nesse templo, já pensou na possibilidade de nós estarmos aqui nesse planeta por conta da evolução, mais cedo ou mais tarde você vai entrar em pânico, porque a evolução é um processo cego, sem propósito. Acho que muita gente que aceita essa ideia, até porque não gosta da ideia de Deus, não necessariamente porque tem investigado a fundo a evolução, mas, enfim, se você se enamorar dessa ideia, vai perceber que, mais cedo ou mais tarde, ela traz um profundo sentido de desespero. Porque se essa vida surgiu por forças naturais e não há nenhum propósito nisso, não há ninguém que se importe com a gente. E, fatalmente, o nosso destino é acabar, sumir, desaparecer. Nos dias de Isaías, não era bem esse o caso. Não havia ainda a doutrina da evolução desenvolvida, e só veio com os gregos, lá no 6º século antes de Cristo. Os primeiros filósofos começaram a entender que tudo veio da matéria, a matéria era eterna. Mas antes disso, nos dias de Isaías, o grande problema do pessoal lá era a idolatria. Deus tirou aquela gente do deserto, criou uma nação, deu leis a eles, fez toda a estrutura necessária para eles serem os ancestrais do Messias. Mas eles tinham uma dificuldade enorme de colocar, de apostar a vida nesse Deus, principalmente quando as coisas não iam bem. E talvez essa seja a nossa dificuldade, às vezes também, embora a gente não goste de admitir, porque, afinal, se eu sou crente, eu tenho que dizer, na minha perspectiva, tudo tem que ser positivo, Eu não tenho que admitir dúvida, eu não posso admitir nenhuma dúvida, nenhuma frustração, nada. O crente pensa que tem que ser um super-homem, uma super-mulher, o que eu acho que é extremamente desnecessário. Se você olhar para os homens e mulheres da Bíblia, todos eles tiveram suas crises, todos. Números, por exemplo, Moisés, lá em algumas passagens de Números, uma em especial me chama a atenção. Moisés está ali tão frustrado, tão arrebentado de guiar o povo no deserto, que ele diz para Deus assim: fui eu que pari essa gente, fui eu que dei a luz a essas pessoas, não sou pai nem mãe deles, e agora, o que eu faço? Estou aqui sozinho. E olha que Deus falou com Moisés, levou ele para cima do monte, ele voltou com o rosto iluminado, e a gente gosta dessas passagens, mas não presta atenção nas outras. Então isso acontece com a gente. Até com os melhores crentes, se é que existem melhores, eu estou duvidando um pouco disso. E nos dias de Isaías, as frustrações levaram aquela gente a construir ou fazer seus próprios ídolos.
E eles faziam lá suas pecinhas de ouro, de metal, de madeira, e colocavam em sacolas. E essas sacolas, essas bolsas, elas eram colocadas sobre animais de carga. E eles levavam esses ídolos com eles, enquanto andavam por aí. Por isso é que Isaías 46, verso 4, se você tem a Bíblia, ou o celular, ou qualquer outro veículo aí da palavra, Isaías 46, 4, a mensagem que Deus dá para eles através de Isaías é a seguinte: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Agora veja, eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Vocês fazem os seus ídolos, vocês levam eles nas suas mulas, mas eu sou o Deus que fiz vocês. E eu vou levar vocês, eu vou carregar vocês, eu vou sustentar vocês. Vocês não percebem que vocês fazem os seus ídolos e vocês têm que cuidar deles, têm que carregar eles para lá e para cá, para que eles te acompanhem? Vocês não percebem isso? É isso que Deus está dizendo através de Isaías. E ele diz, ao contrário da sua maneira de tentar achar segurança nesse mundo, eu estou dizendo através do meu profeta o seguinte: eu fiz vocês, e eu levarei vocês, eu sustentarei vocês, até vocês ficarem velhinhos. O futuro não está sob o nosso controle, né? Se você não for suicida ou não tiver tendências suicidas, você não sabe o dia que vai morrer. E também não controlou o dia que nasceu. A única coisa que você pode fazer é viver o intervalo, com certa dignidade. Então, como eu não sei o futuro, não sei o que vai me acontecer daqui a 10 ou 15 minutos, eu espero que eu esteja aqui ainda, né, daqui a 10 ou 15 minutos, mas a gente não sabe. Tem gente que tem um treco e cai duro aí enquanto está pregando, espero que não seja o caso. Mas o fato é que nós não sabemos o futuro, isso é que a gente tem que enfiar na cabeça. Então, às vezes, as surpresas, os desafios, os temores, as lutas, as tristezas, as alegrias, as derrotas, as vitórias, tudo isso aparece sem avisar, né? Às vezes a gente tem até uma impressão do que vai acontecer e até acontece. Mas, na maioria das vezes, tudo que acontece na nossa vida chega de surpresa. Chega como uma ruim ou uma bela surpresa. Então, a mensagem de Isaías 46, 4 atravessa os séculos e cai no meu colo, como caiu no meu. Eu estava relendo Isaías outro dia, e esse negócio brilhou na minha frente. Mesmo na sua velhice, quando você tiver cabelos brancos, eu até que estou demorando, já tenho 52. Outro dia me perguntaram se eu pinto o cabelo. É possível um negócio desse? Então, mas daqui a pouco vai aparecer, não tem conversa, não tem como mudar isso, não é? Então, mesmo quando você tiver cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Deixa eu cuidar de você. Esse é o recado de Deus, para aquela gente e para a gente. Porque nós também, como aquelas pessoas, não temos controle sobre o nosso futuro e a gente tem que decidir se nós vamos apostar a nossa vida em Deus, no Criador, apesar do que está acontecendo no mundo, ou se nós vamos dar o nosso próprio jeito, inventar o nosso ídolo moderno. E sem ser sábado que vem, o outro, no dia 5 de junho, eu vou falar aqui sobre ídolos modernos, que é um negócio que me fascinou também, ao entender um pouquinho melhor o que são os ídolos modernos e como eles estão ao nosso redor, e como eles influenciam a nossa vida através da mídia, da cultura popular, etc. Então, você e eu vamos ter que entender e tomar uma decisão, se nós vamos apostar no cuidado de Deus, na existência dele como Criador, ou se nós vamos apostar nossa vida, nosso futuro, nos ídolos modernos. Agora, isso não impede da gente passar por dificuldades, né? Esse é o grande nó da vida cristã. No dia 7 de dezembro de 88, a Armênia, um país que fica entre a Europa e a Ásia, houve um terremoto ali e em 4 minutos, 30 mil pessoas morreram. Foi um negócio assim horroroso. Eu, sinceramente, li sobre isso, não me lembro de ter visto, não é? Pela TV ou jornais, não me lembro. Mas foi em 88, 4 minutos de terremoto, 30 mil mortos. E um pai
ele, um pouquinho antes ali, ele fez o que, às vezes, eu faço com os meus filhos. Semana passada a gente falou sobre filhos, né? E eu, de vez em quando, digo para eles, seguinte, se você for tudo o que eu não quero que você seja, eu digo para ele e para ela, para Paulinha e para Aninha, se você escolher ser tudo o que eu não quero que você seja, mesmo assim eu vou te amar. Sempre eu vou te amar. Eu vou te dizer que não concordo com as suas escolhas. Claro que vou. Mas eu nunca vou deixar de te amar, e você sempre vai poder contar comigo. Até para sair da enrascada que você se meter. Agora, se você não fizer isso, é melhor para todo mundo. E esse pai, segundo a história, disse isso para um menino pequeno ali, disse, sempre vou estar com você, hein, cara. Você sempre vai poder contar comigo. Beleza. O que ele não esperava é que o terremoto atingisse a terra natal dele e devastasse a escola onde o menino estava estudando naquela manhã. E ele foi até lá, achou a localização do prédio, e ele lembrou que a sala de aula do menino era no fundo, à direita. Ele foi lá e começou a cavar. Começou a tirar a pedra com as mãos e tirava o que podia, e entrando, e as pessoas foram aparecendo. Ele cavou 12 horas, e as pessoas disseram, cara, meu filho estava aí também, esquece esse assunto. Já foi. 48 horas, até os bombeiros disseram para ele, não tem mais o que fazer. 36 horas, todo mundo em volta, ele dizia só uma coisa, você vai ajudar? Não, então não atrapalha, e continuou cavando. Sabe o filminho do Nemo? Continue a nadar. Na cabeça dele era, continue a cavar, e assim ele fez. 38 horas depois, eu não sei se o cara comeu, se ele bebeu, eu não sei. 38 horas depois, eu não sei se ele tirou um intervalo para ir para casa, parece que não. 38 horas depois, ele tirou uma pedra e ouviu alguém chamando por ajuda. Ele gritou e o menino disse, sou eu, pai. Eu disse para esse pessoal aqui que você viria. Junto com o menino tinha mais 13 garotos. Naquele momento que eu li essa história, eu comecei a pensar o seguinte, nós apostamos, de repente você apostar a sua vida em Deus, você e eu temos que entender que os terremotos podem alcançar a gente. Podem. Mas o que Deus disse aqui através de Isaías é o seguinte, mesmo que você for velhinho, mesmo que você atravesse terremotos, mesmo que você seja soterrado, e mesmo que você até morra, eu vou estar com você. E no dia da segunda vinda de Jesus, eu vou cavar a sua sepultura, se for necessário, e tiro você de lá. Essa é a mensagem de Isaías e a mensagem total do Evangelho. Que pode ser que a gente passe, sim, até pela morte, mas o Pai que diz que vai ficar com você, se necessário, vai cavar sua sepultura. E vai estar lá para tirar você. A gente precisa decidir, insisto, se nós vamos acreditar nisso ou não, porque as tempestades chegam e a gente está vivendo uma já há 1 ano e meio, mais ou menos. Bom, eu já pedi muita coisa para Deus, e a maioria delas eu não recebi. Eu vou ser sincero com você. Se uma pessoa de fé recebe tudo que pede, eu admito aqui diante das câmeras que eu não sou essa pessoa, porque quase nada do que eu pedi eu recebi. Eu lembro que eu era adolescente, e na igreja que eu frequentava, a gente gostava de cantar, tinha quarteto, conjunto, tinha tudo. Aí um dia eu falei, Senhor, eu quero uma voz bacana, eu quero uma voz bem legal para cantar. Ele não deu, cara, o que eu vou fazer? Até, de vez em quando, eu até tento, mas não vai, não adianta. Não é o meu dom, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar, e achei um texto na internet, que ele circula por aí, às vezes você já deve até ter se encontrado com ele, mas é um texto bacana, falou comigo também. Diz assim, se Deus nos permitisse passar através das nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria mancos. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Eu pedi forças e Ele me deu dificuldades para me fazer forte.
Eu pedi sabedoria e Ele me deu problemas para eu resolver. Eu pedi prosperidade e Ele me deu um cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Ele me deu obstáculos para superar. Eu pedi amor e Ele me deu pessoas difíceis para eu ajudar. Eu pedi bênçãos e Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo que precisava. Durante a sua passagem por essa vida e a minha também, às vezes, talvez, a gente peça coisas para Deus que Ele não vai nos dar. Ou vai nos dar de outra maneira. Esse é o único jeito que eu encontrei para entender a ideia de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso com a realidade que é a vida do cristão não ser um mar de rosas. E isso está descrito na Bíblia de maneira bem clara para quem quiser ler. Então, Isaías recebe uma mensagem, dentro dessa mensagem de Isaías 46, mais para frente um pouquinho, eu me deparei com um outro verso que me chamou a atenção. É o verso 9, aí de Isaías 46. Parece que Deus tenta fazer eles refletirem nessas realidades, eu vou cuidar de você e tal, mas ele aborda o assunto de outra maneira. Isaías 46, 9, ele diz assim, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. E é uma coisa impressionante, se você ler o livro de Isaías, você vai perceber que Deus é insistente em dizer, não existe outro Deus. Isso é uma nota tônica do livro de Isaías. Não tem outro Deus, não existe. Igual eu, não. E aqui ele diz, lembrem-se das coisas passadas. Anteriormente, eu vou cuidar de você. Mas se você ainda não tem certeza disso, faz um exercício de memória. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Aquela gente tinha uma história, não tinha? E a gente que é crente, adventista em especial, que tem uma familiaridade com o Antigo Testamento, a gente conhece a história daquelas pessoas. Como foi a história do povo de Israel? Eles foram libertos do Egito, na caminhada, atravessaram o Mar Vermelho, Deus afogou o exército inimigo, daqui a pouco eles tiveram sede, Deus tirou água da rocha, eles tiveram fome, Deus deu o maná, eles não sabiam o que ia acontecer, e Deus foi acompanhando com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Aquela gente tinha uma história. E aqui no ano 700, eles saíram mais ou menos do ano 1440 a.C. do Egito. Aqui no ano 750, Isaías, 700 anos depois, Deus diz para eles, eu posso cuidar de vocês. Vocês não lembram? Lembrem-se das coisas passadas. Na revista atualizada, na versão revista atualizada, diz, lembrai-vos das coisas passadas. Lembra um pouco da sua história. E veja se não vale a pena apostar em mim. Bom, você também tem uma história, não tem? E eu percebi que Deus tem razão. Se a gente fizer um exercício de memória, e se a gente lembrar da nossa vida, de como ela aconteceu até aqui, é que nós normalmente não fazemos isso. A nossa memória é curta. Quem é que lembra dos acontecimentos de infância? Eu, por exemplo, lembro de um. Fui atropelado, eu tinha 1 ano e meio. Fui atropelado por um ônibus. Mas eu não sei tudo que Deus fez. Às vezes meus pais têm que me contar. E o que eu posso lembrar me diz que realmente o melhor caminho é continuar confiando em Deus, mas eu tenho que fazer esse exercício, eu tenho que olhar para trás de vez em quando, eu tenho que de vez em quando parar de pensar no futuro, no que eu quero, ou no problema do presente, dar uma olhadinha para trás e avaliar. É isso que Deus está pedindo para aquela gente fazer. É claro que você não pode viver no passado. O passado é para a gente aprender com ele, né? Não é para você ficar lá.
Você aprende com ele. Então Deus está dizendo, lembrai-vos das coisas passadas, do que eu já fiz. E você e eu no século XXI, a gente tem que fazer isso também. Faça isso essa semana, faz isso hoje. Experimenta. Tenta lembrar de tudo que você já passou, das coisas que aconteceram. E aí você vai ter que tomar uma decisão. Se você vai apostar a sua vida neste Deus para o seu futuro ou não. Essa decisão você tem que tomar, cara. E eu também. E a sugestão de Deus é a seguinte, confie em mim, porque até que você for velhinho, mesmo que eu vou estar com você. Mas, antes de apostar a sua vida em mim, faz o seguinte, olha para trás. É isso que uma senhora chamada Ellen White quis dizer quando ela disse assim, se nós olhássemos para o passado e percebêssemos como Deus nos guiou no passado, a gente não teria medo de confiar a nossa vida no futuro a Ele. Ela tirou isso de Isaías, ela não tirou do nada. Então, olhe para trás, faça um exercício, veja se vale a pena, se compensa. Se não compensar, ache um ídolo moderno. Mas se você entender que vale a pena, confie em Deus e vá fazendo esse exercício ao longo da sua vida. Agora, pode ser que você esteja vivendo um péssimo momento espiritual, pecado. E você pense assim, caramba, essa mensagem não é para mim, eu estou em pecado, está tudo errado na minha vida. Isso pode ser verdade. Tanto você que está em casa, quanto você que está aqui. E eu. Pode ser que a gente entenda, caramba, eu estou longe de Deus. Será que Ele pode cumprir essa promessa na minha vida? Eu desse jeito? E ainda pior, pode ser que haja alguém aqui, ou em casa, ou no trabalho, ou sei lá onde você está assistindo. Pode ser que você recebeu esse link aí de paraquedas, caiu no seu WhatsApp, ou sei lá, ou você estava navegando na internet, se descobriu aqui, e você nunca entrou numa igreja, nunca leu a Bíblia, não sabe nem quem são os adventistas, não faz ideia do que seja isso. Pode ser que alguém assim esteja nos assistindo, né? Ou talvez alguém aqui dentro até, eu não conheço todo mundo. E de repente você pensa, será que isso é para mim? Como é possível Deus cuidar de alguém que nunca deu bola para Ele? E pode ser ainda que você aí até já tenha ouvido falar, até já tenha apelado para você, mas você nunca deu bola para a igreja, para Deus, para a Bíblia, para nada. E você hoje se pergunta, não pode ser que Deus vai cuidar da minha vida se eu nunca dei bola para Ele. Aí eu me lembrei de um texto, voltando uma página aí, um pouco antes de Isaías dar essa mensagem para o povo. Isaías fez uma profecia interessante, Isaías 45, verso 5. Olha só o que ele disse. Eu sou o Senhor. Você percebe como Deus insiste na existência dele e no fato dele ser o Criador? Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Isaías 45, 5. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me conhecido. Outra tradução diz, eu vou ler outra tradução aqui para você. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, eu te prepararei, ainda que tu não me conheças. Essa profecia foi feita para um general persa chamado Ciro. 200 anos antes dele derrotar a Babilônia e libertar o povo de Israel para voltar para a sua própria terra. 200 anos antes desse evento, Isaías falou dele. Diz a história que ele ficou impressionado quando ele viu a profecia, e essa profecia se referia a ele. Mas veja que quando Deus falou que ele seria um instrumento na história da salvação, porque é do povo de Israel que viria quem? O Messias. Se Ciro aparece na história e conduz o povo de volta para a sua terra, para que eles sobrevivessem, para que eles continuassem, para que no futuro o Messias nascesse deles, Ciro fez um importante papel na história da salvação, inclusive da sua e da minha, concorda ou não? Mas ele nem sabia quem era esse Deus, não fazia nem ideia.
O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que mesmo que você esteja num momento difícil da sua vida, em pecado, ou mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse Deus, ou mesmo que você nunca tenha dado bola para Ele, se Deus pôde usar um general que não tinha nenhum conhecimento dele, Ele pode te alcançar também e usar você para a história da sua salvação e de outras pessoas. É claro que Ele pode. A decisão não está só nele, está em você também e em mim. Mas essa é a realidade. E por quê? Porque, embora você não o reconheça ou não o conheça, Ele conhece você. E no momento em que você se voltar para Ele, Ele se volta para você. É isso que Ele diz insistentemente no Antigo Testamento. É como a história daquele vovô que, domingo cedinho, preparando o café da manhã para a velhinha, para a esposa dele, cortou a mão ali numa xícara que quebrou. Então ele terminou de embalar tudo, pôs na sacola e parou numa clínica. Chamou lá o médico, o plantonista, lá, o pronto-socorro, e o cara foi fazer o curativo na mão dele. Ele estava desesperado, porque ele estava atrasado para ir até a clínica para entregar o café da manhã para a esposa dele, para o asilo. A esposa dele estava no asilo. E ele parou ali na clínica e o médico ali fazendo o curativo, ele desesperado, o médico falou, mas por que você está tão apressado assim? Não, que eu tenho que chegar lá na hora. Eu vou todo dia, às 9 horas lá da manhã, levar o café da manhã para a minha velhinha. Aí o médico disse, o que ela tem? Ele falou, Alzheimer. Mas ela sabe quem o senhor é? Não, faz tempo, faz uns 10 anos que ela não sabe quem eu sou. Mas então, se ela nem te conhece, por que o senhor vai lá? Ah, porque ela não me conhece, mas eu sei bem quem ela é. É assim que Deus enxerga a gente, na minha opinião. Pode ser que você não o reconheça, mas Ele sabe muito bem quem você é. E você que está em casa também. E é por isso que Ele diz, lembrai-vos das coisas passadas e veja se mesmo quando você não me reconheceu, veja se eu não cuidei de você. Faça essa análise. E se você entender que vale a pena apostar em mim, eu vou te carregar até a sua velhice, até a sua morte, até o fim da sua vida. E um dia eu vou vir cavar a sua sepultura. Mas se você entender que não é assim, que não vale a pena, se entregue às forças da natureza e aproveite seu desespero. Mas se você quiser, se você fizer opção por mim, mesmo na sua velhice, mesmo nas dificuldades, mesmo no fim da vida, eu vou estar lá. Talvez seja um bom momento, no dia de sábado, para a gente reler, ler de novo e ler outra vez essa promessa. Eu acredito que esse é um exercício importante para a vida do crente, porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente se deixa levar por um momento difícil, às vezes a gente não consegue se lembrar dos momentos em que Deus foi muito presente, muito evidente. Então, da mesma forma que toda semana a gente vem aqui, estuda a lição da escola sabatina, ouve um novo sermão, às vezes uma passagem repetida, é uma tentativa. Eu acho que esse veículo chamado igreja, esse veículo da palavra, foi criado por Deus para que a gente, como ser humano, continuasse a se lembrar, a recordar, a ouvir de novo, a tentar mais uma vez. Que Deus te abençoe. E que, assim, eu vou ser muito honesto com você, eu não gosto de dizer Jesus vai voltar na nossa geração, eu sei disso, porque eu não sei, cara. E ninguém sabe. Então, se alguém usa esse negócio para te motivar, eu acho perigoso. Então, a minha motivação é a seguinte: um dia Ele vai voltar. Até porque eu não consigo enxergar outra teoria para me apegar. Não consigo ver sentido nem lógica em outras propostas, em nenhum outro ídolo moderno.
Então eu acredito que ele vai voltar. Se eu estiver velhinho, que seja. Se eu estiver enterrado, que seja. A única coisa que eu quero é estar preparado. Então, eu não sei se ele vai vir na nossa geração, na próxima ou ainda na outra. Mas lembrai-vos das coisas passadas e decida se você vai apostar ou não a sua vida nesse Deus que carrega você. Deus te abençoe. Amém. À frente o mar, atrás o inimigo está. O que fazer perante tal situação? Moisés percebeu saída só em Deus, pois só Ele pode o impossível realizar. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Lutas virão enquanto aqui viver, mas Deus promete ao seu lado sempre estar, não permitirá que venhas perecer, pois já proveu de um jeito todo especial. Meu Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída posso ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar. Deus tem um jeito especial do impossível fazer. Quando não mais forças há, nem saída podes ver. Se for preciso, Ele abre o mar ou faz o tempo parar, só pra poder te ajudar, só
Vamos fazer uma oração? Nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, é em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós pedimos que encha o nosso coração e a nossa mente de esperança na vinda de Jesus, na sua segunda vinda. Encha o nosso coração de fé para a gente continuar caminhando mais um pouco. E durante a nossa caminhada nos dá a certeza, nos dá o Espírito Santo, nos ajuda a compreender a palavra. Enquanto nós andamos aqui e lutamos com as nossas dúvidas, questões, dificuldades, que a gente possa cada dia, cada semana, cada momento refazer as nossas convicções, a nossa fé, a nossa certeza de que existe um Deus que se importa com a humanidade. Nos ajuda a crer nos dá evidências do Teu cuidado pela nossa vida e nos ajuda assim a crer que o Senhor se importa conosco individualmente. Mostra para nós, abre os nossos olhos. Nos ajuda a dizer para outras pessoas que experimentamos essa realidade. Isso é o que nós pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém.